Hoje é dia 2 de abril de 2015. Um dos motivos porque falar sobre o oitavo mandamento. E estava dando tantos detalhes, tantas circunstâncias, tantos porquês. Eu queria relembrar tanta contextualizações do sexto quais mandamento. são os motivos é que o sexto mandamento e as finalidades da gente estudar está moral. Sendo que no a racionalidade fundo, dele, grande parte a da naturalidade preparação ao dele, sacramento da confissão está sendo tremendamente atacada nos mas dias de hoje, essa preparação ela tem que servir também para que a gente possa iniciar uma vida cristã, a questão não é apenas para a primeira confissão. 80 anos então vale a pena a gente entender o sentido que elas estão investigando, trabalhando, investindo dinheiro e recursos e pensamento e pesquisas e trabalhos administrativos, políticos, o primeiro sentido da gente aprender moral alterar, decompor a gente aprender a evitar o pecado grave do mundo moderno, porque em todas as atividades que a gente tem sempre existem coisas a humanidade em padrões inteiramente são novos, mas que eles mortais, não sabem direito letais, que você fazendo, então, você não pode mais vários participar daquela grupos atividade. Diferentes não que estão fazendo a mesma coisa com finalidades últimas diferentes. Recentemente mas a teve metodologia avião, é muito semelhante. Então esses vários grupos, no momento, eles estão se unindo, inclusive, porque descobriram que apesar e jogou dos objetivos serem diferentes, em cima de uma montanha. A metodologia é igual. Então eles mortal. Estão trabalhando no sentido se uma de pessoa vamos tem ficar problemas unidos, psiquiátricos, ele ser piloto de avião. Vamos trabalhar juntos. Você não conseguir não pode, em hipótese alguma, uma tecido social aceitar um aí a gente acerta as problemas para ver quem fica com a vitória. Ele pode servir para outra profissão. Mas ele então, não pode ser cirurgião. Para você fazer isso, não pode ser uma das coisas piloto que é de avião para você fazer isso então justamente isso é uma condição sine qua non. Você mexer, por exemplo, em todos nos padrões as das relações existem sexuais, coisas, na concepção que as pessoas têm de sexualidade. Se você as fizer, você porque isto você fazendo de uma maneira correta, está automaticamente incapacitado para aquilo, inviabiliza a coisa em si. Se chama família. Então, e todos esses grupos estão esperando ansiosamente que vão diretamente contra que apareça uma tecnologia nova chamada clonagem, que rompem a amizade quando com Deus. Essa tecnologia aparecer, a dissolução da família vai ser muito mais rápida. Então eles já estão preparando a moral desde o início. Então toda exatamente atividade, por causa disso que se diz que toda atividade que a gente vai as mulheres têm que tomar as pessoas têm que primeiro explicar para nós aquilo que em hipótese alguma você pode fazer. Sexualidade, isso é para desmontar pouco a pouco um diplomata os costumes para que com o desmantelamento tem que ter uma linguagem, os costumes se desmantelem instituições polida, se desmantelem estudada. Ele não as pode unidades básicas que compõem externar sinceramente os seus sentimentos diante então, da pessoa que ele está representando. Isso daí que em outras profissões não significa nada, para um diplomata seria o que seria um pecado mortal. Então você tem que explicar para o diplomata quem vai seguir essa carreira, que basicamente diz que a sexualidade não é um divertimento no matrimônio, mas que é mortal no matrimônio em si, não enquanto a sua função nós podemos construir uma família, sacramento. E a fidelidade. Poucas coisas há tão belas como a família. A pessoa que casa tem que entender que ela está se dedicando exclusivamente ao companheiro dela e que aquilo não é para compartilhar com mais ninguém. Eles, principalmente, se o indivíduo não for fiel a isso, vai romper o matrimônio. Antes sabedoria, conhecimento, e eu estou dizendo do ponto de vista natural. Então formar uma família para poder repassar isto. A primeira coisa que a gente tem que aprender com moral são aquelas coisas, aquelas regras, digamos assim, de etiqueta. Essa é a ideia base de etiqueta sobrenatural. Aquelas regras em que a gente não pode romper em hipótese alguma. Natureza. Se a gente quiser
seguir uma vida em direção à comunhão. A sexualidade existe para e que são principalmente dela existe uma base em linhas gerais para você construir uma das coisas mais belas do amor a Deus, que já da benevolência foram com o próximo, imaginadas por Deus, da castidade humana. E daqueles mandamentos na própria que a igreja epístola aos Efésios, sob pena São de pecado Paulo grave. Diz que a família humana, porém, feito isso, reflete a moral, as relações que existem entre os anjos que se iluminam uns aos outros, também e que tudo isso para ajudar-nos a desenvolver a verdadeira família, não é da só verdadeira paternidade, que é a paternidade que existe dentro da coisas que a gente Trindade, não pode, que é a do Pai em relação ao Filho. Pensar em incorrer. E Jesus, inclusive, se você fizer, ele diz: está admitido. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. E eu quero que vocês permaneçam no meu amor. E com este amor que eu vos amei, eu quero que vocês se amem uns aos outros. Porque, na verdade, então, o que o significa isso? A finalidade dele que Jesus quer é que a gente que através possa da vida alcançar uma nós vida de comunhão com Deus, o amor que Ele tem por nós, uma vida e esse amor que Ele tem por intimidade nós, divina, Ele nos dá, onde a gente participe da natureza conforme divina, o amor que o Pai teve por Ele. O amor que o Pai teve com Ele é o amor que existe dentro da Santíssima Trindade. Em certas passagens, então, o amor que existe dentro da família divina é aquele que Ele nos transmite na vida espiritual. Espírito Santo, que é e Ele quer que a gente, experimentando a gente transmita aos outros. E que em outros lugares São Paulo a gente chama de contemplação infusa. Que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. E para esse amor que Cristo amou a igreja é o amor com que o Pai amou, a gente amou poder, o filho. Então é uma concepção de família que remonta em sua raiz ao que a Sagrada Escritura a teologia ao amor que existe dentro da família, que é a Santíssima Trindade, da qual procede ordenar a nossa psicologia, está escrito lá na Epístola dos ordenar as nossas paixões, toda ordenar os nossos maus hábitos, que impede então, isso daí que a gente possa só é possível isso. Então, numa isso família daí a gente faz através da prática das virtudes. Então, as virtudes, elas ordenam. A razão dela é poder construir essa maravilha, que é a maneira onde a gente tem que aprender. Existem algumas virtudes o que é o amor que são de Deus. Muito importantes para isso. É para isso que ela existe. Em primeiro lugar, a própria castidade os que ordena o deveriam ser pessoas que experimentaram o amor de Jesus. O respeito que não próximo, é dele, mas é do que Pai. Ordena, ou seja, ele vem de dentro da Santíssima Trindade, que é a família de onde origina toda a família. A justiça. E eles, e assim como ele nos amou, tomar a gente consciência deve amar uns aos outros, e a do esposa outro e enquanto o outro. Então essa é a verdadeira função da sexualidade. É o início de um antídoto constituir a base biológica onde a gente possa fazer um programa desse. A pessoa é evidente que isso está sendo detonado né, quando nasce, no plano filosófico. Ela tem uma pequena consciência do outro enquanto não tal. Vamos entrar aqui. Mas no plano começar a enxergar o direito alheio. Existem ideologias muito bem elaboradas a nível ideológico. Como uma nível coisa que estão detonando esses conceitos que é semelhante dentro da elite intelectual da sociedade. Poder amar o próximo. Tudo isso depois se reflete em programas algo bem que pragmáticos, uma virtude especial que a gente chama de justiça. Querem fazer uma revolução sexual. Então, o que a gente esteve planejada, arquitetada e conduzida, como está sendo feito, que no fundo, e do qual a anticoncepção e todas essas ideias que fazem parecer a moral sexual o senso da castidade, uma idiotice, um senso e que, do respeito na verdade, ao próximo e o senso da justiça. Isto não tem nada a ver com então, todas aquelas a verdadeira libertação da mulher, sobre o roubo, nem a verdadeira realização humana, e isso tem a ver com um projeto de reconstrução da sociedade. Que existem pessoas, às vezes, sobre bases razoavelmente boas, que elas não conseguem enxergar isso. Não apresentam boas fundamento que dão nenhum. salários injustos.
base, né, de todo esse esforço que eles fazem, a única coisa que tem lógica, não que seja correto, é o processo pelo qual eles querem destruir a estrutura presente. Capacidade o que eles vão construir depois de algo que enxergar realmente o direito do outro é totalmente incerto. E não existe praticamente fundamento nenhum em todas as supõe propostas. Uma desordem interior. Ela só tem em comum que esse projeto inicial de desmante da presente. Mas o fato é que eles nem sequer entenderam qual é a verdadeira espiritualidade mais profunda. Então, para o Cristo a castidade não é apenas um pecado a ser evitado, mas uma virtude a ser cultivada que vai ordenar que essas pessoas que as nossas paixões internas de uma maneira harmônica com uma finalidade maior que é a busca da contemplação. O respeito ao próximo também é a mesma coisa. A gente tomar as pessoas que se irritam com ideias que não são mais do que manipulação ideológica em massa, extremamente estreita. Eles nunca vão entender o que é ordenar-se a uma vida que busca a contemplação, como a Marta, plena realização, como está explicado no Evangelho, onde se fala da Marta e Maria. E a mesma coisa, a pessoa que não consegue enxergar o que é justo dar para o próximo, ele no fundo é um cego. É numa família. Ele não vai conseguir entender aquilo que é devido à sua própria natureza, que é o maior de todos os bens que é Deus. Espiritual. Mas é numa família onde se aprende os mandamentos, a viver o profundamente os mandamentos do amor a Deus, muitas vezes em situações. E a maioria das famílias não são famílias puramente espirituais. Vai conseguir a maioria das famílias serão sempre as famílias biológicas. Você mesmo está numa situação mais extrema. E estas não podem subsistir sem uma concepção clara da sexualidade. Então, se você detona isso, você está detonando não só as famílias, como você está detonando as possibilidades reais da gente existir, das pessoas vivenciarem o que é o mandamento do amor a Deus e o que é o mandamento do amor ao próximo. Principalmente aquele amor ao próximo. Você se preocupa com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Na verdade, só é necessária uma só. Uns aos outros. E Maria escolheu a melhor parte. Mas com o mesmo amor com que ele nos amou, que não é o amor dele, inclusive, é o amor que ele recebeu do Pai, que vem lá de dentro do mistério da Santíssima Trindade. Isso é uma coisa de uma transcendência enorme, que está totalmente vinculada na prática, da fé, esperança e no modo de como isto sim. Isso é muito complicado porque nós somos psicologicamente desordenados e a raiz dessa desordem é justamente a falta dessas virtudes que são aquelas que ordenariam a nossa sexualidade desenfreada, toda essa revolução desenfreada, que na verdade não é desenfreada, está sendo muito bem calculada, o respeito ao próximo ordenaria o irascível, em conjunção com uma série de outros projetos paralelos. O mal que essas pessoas estão fazendo é uma coisa. Então, a segunda função da moral é a gente aprender uma série de coisas, teria que dentre as quais o miolo é desenvolver. O miolo delas é a gente desenvolver as virtudes e principalmente essas três. Aliás, principalmente em relação ao sistema, não. De um modo muito especial, existe depois em relação a uma outra que é um ponto fraco tarefa da moral. No momento onde as pessoas estão que, de uma certa maneira, a gente já pode enxergar nessas coisas que a gente andou vendo. Que é o seguinte: uma vez que haja as virtudes, então, certo? Uma vez que existe as virtudes, quando nós vamos agir para fazer alguma coisa, onde nós vamos utilizar essas virtudes. Todo ser humano, ao agir em algo que tem inclusive valor moral, todo o contexto, e praticamente, direto e indiretamente, todas as ações significativas humanas têm valor moral,
a gente põe em marcha. Queria complementar algumas coisas em relação é como se fosse, a gente pode comparar com uma orquestra sobre a castidade, para fazer uma música, na última vez, para executar uma música, você precisa de muitos instrumentos. Na palestra, e a gente precisa que cada um dos instrumentos sejam tocados por virtuosos. Nós falamos sobre a castidade. Mas não basta que sejam virtuosos. Você tem que ter um maestro que tem que ter uma virtude diferente da dos executantes, que é a virtude própria do maestro, de ordenar todas elas em direção e à harmonia da música que está sendo executada. E agora, então, na vida moral, teria que falar existe também uma virtude dessa, e que está na inteligência. Consequências disso. E que é o seguinte: a gente chama de prudência, que eu já comentei. De modo geral, uma outra. Apesar disso não ser uma regra, que é uma regra orientativa, é o que a gente chamaria na linguagem de hoje que possa sabedoria, ser aplicada imediatamente, e que antigamente não se chamava sabedoria. Sabedoria era uma coisa bem mais elevada, uma forma de que hoje a gente orientação geral, não tem mais consciência, para que a gente tenha uma ideia de síntese. Não tem mais consciência do verdadeiro que é pecado grave, sabedoria. É o que vai. Essa sabedoria do homem diretamente de hoje, que é um indivíduo que, quando a gente consulta, ele diretamente contra o amor ao explica como a gente resolve um problema, debaixo que da o homem sabe razão que de tem todas as benevolência, respostas para qualquer situação. Eu devo casar com essa pessoa ou devo casar com a outra? Você vai lá consultar com fulano, o que vai diretamente contra a castidade, porque isso está incluído no amor ao próximo, por todas essas razões e você percebe que ele está certo, você faz e se dá bem. Eu tenho que arrumar esse emprego, aquilo que por acaso, por uma contingência histórica, vá diretamente contra algum mandamento da igreja que ela tenha introduzido. Eu briguei com uma pessoa, eu não sei como fazer as pazes. Se eu chegar para ela, vai ter mais briga. São muito poucos. Aí ele ouve a tua situação, vê a tua história e te diz: olha, você vai fazer assim. E ele te diz exatamente os passos. Você faz o que ele diz e você faz as pazes. Não é muito mais do que isso. Esse é um homem sábio. Depois a gente vai tratar desse assunto. Certo? E é o que hoje a gente chamaria de homem sábio. Isto que mas é que antigamente, 1000 anos atrás, a gente chamava de homem prudente. Hoje prudência significa cautela. Então as coisas mudaram de sentido. Pecado grave são coisas que nós temos que evitar a todo custo. Hoje, assim como dentro da empresa, a gente chama de prudência, a gente, aquilo que pela natureza do que está fazendo se chamaria de cautela. Seria um pecado grave. O que a gente chama de sabedoria, na antiguidade eles chamariam de prudência. E o que a gente, na antiguidade se chamava sabedoria, hoje a gente não tem equivalente. Uma coisa pode ser gravíssima, intolerável. O homem de hoje, que numa pizzaria não conhece, e vice-versa. Uma coisa muito mais alta. Mas aquilo que é pecado grave numa instituição, numa corporação, numa sociedade, a execução de uma ação, ela não envolve apenas a virtude. Tem que se tomar uma providência. Ela envolve também, além de várias virtudes, ela envolve normalmente a primeira confissão é justamente que saiba a gente se fazer com que cada instrumento toque afinadamente e toque apenas a parte que lhe toca naquela ação específica. Tem aqueles modos que não se podem. Isso daí é o que a gente chama de prudência, tolerar, que seria o sábio. Assim como um diplomata. Se você é uma pessoa virtuosa, tem coisas que são imperdoáveis. Não basta. Então, ele tem que primeiro saber ser uma pessoa que não pode fazer em hipótese alguma. Para você fazer as coisas depois direito. O resto ele pode ir aprendendo. Por exemplo. Então é tão grave o pecado grave que você precisa o bom seria que após a primeira confissão as pessoas não fizessem nunca mais. Ainda agora. Infelizmente fazer uma denúncia. A natureza humana decaída é fraca. Ele vai e faz a denúncia de qualquer jeito. Ele põe toda a vontade dele, toda a coragem dele fazer a denúncia. Ele não tem medo de nada. Mas ele faz de um jeito que depois se propondo a coisa fica pior do que se não tivesse denunciado. De que não volte nunca mais. O homem sábio
se ele for virtuoso também, mas justamente ele sabe exatamente o jeito de fazer aquela denúncia que, de uma maneira exata, na prática, concreta, que aquilo vai ter sucesso. Expor-se ao pecado grave, o homem prudente, ao perigo próximo. Não é o homem cauteloso de pecado grave. O homem cauteloso, ao contrário, ele é um fulano que põe cautela em tudo. Então, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Isso daí um cego, seria, na verdade, que ele tem cautela. Pelo menos, certo? Mas um pecado contra ele o não próximo, tem o discernimento. No caso, você mesmo. Às vezes a sabedoria manda não ter cautela. E você, sem razão, outras vezes manda grave, aquela você diferença. Se expõe proximamente a sabedoria ou a prudência você está sendo o teu maior inimigo. Esta virtude a gente desenvolve. É um pecado contra a benevolência. Só que essa virtude é da inteligência, a justiça da vontade. Por que a gente não falou isso? A castidade é do concupiscível, porque, via de regra, onde isso acontece com mais frequência, e o respeito ao próximo é justamente onde a natureza humana é particularmente fraca, que costuma ser no pecado. E de uma inteligência não especulativa, de uma inteligência. Quer dizer, isso pode acontecer com qualquer mandamento, com qualquer matéria moral. Bem colocado. Acontecer com o sexto o maestro, ele entende de música muito, mas para tocar aquela partitura, se você sabe, por exemplo, ele não é que você indo para escrever a partitura, você vai acabar cometendo um adultério. Então, o compositor é o teórico. Você falando com uma determinada é pessoa, o que sabe agora coordenar, não se responsabiliza mais para tocar uma sinfonia, porque ela vai acabar te seduzindo. O compositor, ele pode até ser fantástico, mas se ele for vai ter forças ou não para dizer não. E você vai lá, se a coisa fosse certa mesmo, temerário, os bons compositores deveriam ter sido maestros antes. Então ele não seria um desastre na hora de contra você mesmo de ser maestro. Você está expondo a tua salvação. Mas, de qualquer maneira, são coisas diferentes. Há um perigo essa sabedoria que chama prudência é uma sabedoria prática. Você não tem motivo para fazer uma coisa. A sabedoria prática, ela exige isso um treino da inteligência. A castidade. Isso vale para um monte de outras coisas. Como da inteligência exige um treino da inteligência. Aquelas pessoas esse treino da inteligência a gente sabem aprende que se em parte pela passarem perto de um cassino e em parte pelo estudo, eles vão jogar e na verdade principalmente pelo estudo. A família se a gente tiver o material correto. A mulher vai passar fome, os filhos vão passar fome. Você pode virar um bom maestro pela prática. Se é que ele já não fez isso outras vezes, e a mulher já ameaçou de divórcio. Existe uma cultura musical para passar e ele entrar no cassino e dizer, mas eu não vou jogar nada. Mas ele não tem certeza. Ou a moral. Se ele não vai ser convidado. Essa, inclusive, que a gente está estudando, você veja que todos esses critérios que a gente estava dando, fazendo isso, não era uma burocracia para apenas não é uma burocracia para você saber quando é pecado grave e quando não é pecado grave. Se você compreende bem esses critérios, você vai ver que esses critérios não só estão tentando determinar o que é pecado grave, mas estão também tentando mostrar como você pratica essas virtudes. Sem um motivo grave. E estão principalmente tentando mostrar como você desenvolve os critérios que a prudência vai necessitar para agir concretamente. Obviamente, você veja, eu estou falando de perigos próximos. Isso é uma coisa que, na verdade, perigos remotos nós temos que aperfeiçoar de serem evitados. Se a gente quiser buscar e na maioria os perigos remotos são aqueles que a gente tem que aperfeiçoar se tiver um pouco do estudo da moral de brio, a gente o estudo da moral não é apenas para os sacerdotes que vão ouvir confissão, tem a todo momento para poder julgar os casos. A qualquer momento para a gente desenvolver a virtude da prudência, você pode saber exatamente como coordenar as virtudes finamente, alguém pode te para dar em cada caso a gente acertar como se fosse uma orquestra harmoniosa tocando. A qualquer momento você pode se tornar um critérios. Então você o modo como eu estive expondo, teria que recusar sistematicamente essa preparação toda que aproveitando que a gente vai se preparar para a confissão, então a gente tem que se arrepender dos não poderia comprar um jornal e na banca de não fazer mais cheio
já dá uma ideia de algumas coisas que a gente tem que fazer depois. Normalmente, desenvolver a prudência. O jornal e não olha para a prudência, mas a tentação está lá. Ela se desenvolve através do estudo da moral. As mulheres no e através da prática de usar esses critérios na nossa vida e de a gente avaliá-los, pensá-los e amadurecer. Eu estou falando de perigos próximos. Assim como eu imagino que um bom maestro se forma. Experiência, pelo autoconhecimento. Ele tem que aprender toda a teoria. O fulano que bebe tem que aprender toda e que tem vício para bebida, ele sabe que se ele entrar no bar, ele não responde mais por si. Pode ser que ele não faça nada. Os critérios que os mestres anteriores tiveram, ele sabe que é temerário, se ele não pegar uma orquestra várias vezes e for aplicando aquilo, ele mesmo tem uma queda como ele faz, mulher, e principalmente como ele não faz a mínima ideia os músicos que vai que ele tem ali, se ele for vê-la. Porque as virtudes não são exatamente iguais que aquele perigo não é remoto, de uma pessoa para outra, são no seu gênero, então, são via de regra, certo? Então, mas umas pessoas têm uma facilidade natural para a capacidade que outros não têm. Outras pessoas têm uma paciência, às vezes até exagerada. Se expor a um perigo próximo, precisam ser um pouquinho mais duro. Não é o que normalmente acontece. Tem um motivo que normalmente acontece justamente o contrário. Proporcional. Mas então, cada maestro tem os próprios músicos que ele tem que harmonizar. E normalmente a experiência mostra não que tem regra geral. A gente tem que aprender na prática. O motivo é grave, mas a gente aprende o caráter remoto do perigo desaparece. Agora, por exemplo, um fulano... Aí que está a coisa mais importante de todas, que é a última das finalidades. Ele tem uma queda. Quer dizer, a primeira finalidade da moral é a gente evitar o pecado grave. Mas ele é bombeiro. Custe o que custar. E aí tem um prostíbulo que está pegando a segunda é aprender a desenvolver as virtudes chaves. Certo, tá ameaçando cair as vigas em cima da cabeça das pessoas. Tem gente morta lá. A psicologia humana. Carbonizada. Eles harmonizam a psicologia humana. Eles dão equilíbrio emocional. O homem uma pessoa dessas entrar no prostíbulo seria a ocasião de próxima. Ele é uma pessoa. Só que no meio daquela tensão que o fulano pode morrer a qualquer momento, ele fazer uma as coisas viga direito, pode cair em cima ele da ainda cabeça precisa dele. de todo mundo morrendo. Prudência. Eu já vivi. Não é principalmente pelo estudo e pela reflexão baseado nesses princípios, socorrer a vida de alguém que nós em lugares onde não seria conveniente. Mas existe prática, uma coisa que é maior a de todas elas. A tensão é tão grande. Essa é a verdadeira função, a última função da moral. Ou da que é o seguinte, que está envolvido, que o perigo... O que é realmente a prudência? O perigo... O que é realmente a prudência? O perigo desaparece. Você veja que a prudência é o maestro. Numa situação dessas, as pessoas que é capaz de totalmente concentradas a música certa na hora certa, do jeito certo. Numa outra questão, então a prudência é aquela virtude não dá que quando você tem que executar uma ação, a qualquer tentação que seja, com as virtudes que você tem, ele sabe exatamente como fazer as coisas. Como levar aquilo a um bom desempenho. Não deve. Ele tem a noção do que é para ser feito e dos meios que você tem. E ele é capaz de adequar uma coisa a outra. Se nós não as evitarmos, não podemos nos responsabilizar pelos nossos atos de uma maneira honesta. E adequar circunstâncias, etc. Moralmente então, por exemplo, se tiver responsável. Se estivéssemos numa guerra, só justificaria uma coisa dessa se houvesse uma razão. Se você tiver grave, o diplomata A, é muito grave, um homem prudente, ele vai orientar o diplomata A a agir de uma determinada forma, assim, porque ele conhece o só modo que na maioria das vezes, quando esse caso é muito grave, se ele tiver o diplomata B, a experiência que é uma pessoa diferente, ele tem virtudes diferentes, um jeito diferente de ser, ele vai aconselhar ele a agir de um jeito diferente. E dos dois jeitos vai dar certo. Só que também, se você trocar os papéis e der o conselho que era para o B, para o A, estoura uma guerra. São ocasiões raríssimas. Então, a prudência, que é aquilo que nos dias de hoje a gente chamaria de sabedoria, é uma maneira coisa de uma vez ou outra você ordenar os meios, que são as virtudes, a uma determinada ação. Pela mesma razão, é o maestro que você precisa. Que a gente, ou é o executivo de uma empresa, que se você tiver bons funcionários,
semelhante você consegue levar aquela empresa a elevar a eficiência. Pela mesma razão que a gente tem que evitar. Mas aí eu pergunto, o perigo do pecado. Isto vale, do jeito como eu estou falando, vale para pequenas ações. A gente tem que evitar esta guerra numa diplomacia, o perigo próximo, este plano econômico para uma empresa, esta briga de casal entre duas pessoas. Isso, ou simplesmente você fazer determinadas boas ações. Escândalo é uma pedra de tropeço. Escândalo só que acontece que a vida humana é um todo coerente. E a vida humana, para que alguém possa cair, como um todo, ela tem uma meta. Não é só cada pequena ação. Essa é a origem etimológica da palavra. As pequenas ações do ser humano se ordenam a outras maiores. Coisa que e outras maiores se ordenam a outras. E no fim, toda a vida humana se ordena a um objetivo. E a gente sabe que o objetivo da vida humana é aquele que Jesus falou. Aquele que ele disse para Maria, que se propaga rapidamente, aquele que ele explicou para Marta, interpretando o que Maria estava fazendo. Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. É a única coisa necessária. Ou seja, oferecer a alguém vida espiritual, a chance dela cair em pecado, que é o que a gente faz quando nós nos expomos ao perigo próximo de cair em pecado. Através do nós sacramento, estamos colocando um escândalo que leva a uma comunhão na prática, íntima com Cristo. Uma das ocasiões mais comuns de escândalo disto, com a Santíssima que Trindade, se dá para as pessoas, essa comunhão é um modo como as pessoas se trajam, principalmente as mulheres, com Deus, que a finalidade da vida humana. E para isso exige as mulheres se vestem. Uma prática profunda de espiritualidade. Para os homens. As próprias mulheres, o que normalmente não impede o quanto isto, elas podem supondo que a pessoa esteja em estado de graça, mulheres, e supondo que a pessoa são excitadas sexualmente por outros modos, queira isto e saiba o que é visual. isto. Então, o que normalmente impede isso justamente é a desordem do indivíduo. Como que elas são capazes de excitar os homens? Quer dizer, a gente está imerso numa vida, numa sociedade que já não favorece isso, e mesmo se favorecesse a nossa harmonia interior, o nosso equilíbrio emocional, nem aos outros. Não é no tema em relação aos suficientemente outros, grande uma das ocasiões mais frequentes para que a gente possa se dirigir a isso. Faz parte é o que acontece, as pessoas se enrolam com todas as coisas, é o que acontecia no caso da Marta e Maria. Faz parte do espírito da castidade. A Marta se enrolava com a cozinha. Você conhece a história? Justamente porque então a Marta estava enrolada com a cozinha, estava em desespero com a cozinha, como se a cozinha fosse uma bomba atômica pronta para explodir os outros indiscriminadamente, certo? Então ela não conseguia ter uma cozinha, formar uma família e fazer o que a Maria estava fazendo. A Maria, claro, bem ela constituída, ela era capaz de colocar a cozinha um reflexo. Mas ela ia saber fazer a coisa certa. Canal sabia colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Possa ser a Marta, perto de uma cozinha, ela perdia a cabeça. Exatamente por esse motivo a gente é o que a gente pode faz. Transformar a sexualidade perto das coisas com que a gente está envolvido, a gente perde a cabeça. Está faltando um maestro. De excitação geral. Esse maestro é justamente a prudência. Então, por causa disso, a maior tarefa deveria da prudência é ordenar a nossa vida honesto das mulheres se trajarem. A vida de contemplação. Isso é muito difícil de se seja dizer. Qual for. É muito se difícil for bispo, de se estabelecer, se for padre, os costumes se variam, for monge, as profissões se for advogado, das pessoas se for médico, se professor, dona de casa, mas filho de família, eu acho que carteiro, eu devo colocar lixeiro, faxineiro, professor leigo de teologia, seja lá o que for, pelo qual a gente possa certo? se nortear. É a virtude da prudência, supondo que existam as demais virtudes, porque senão não adianta nada. Então, não adianta ter um maestro se você não tem pode música, variar ou se os músicos não prestam. De lugares para lugares. Tá certo? É a virtude da prudência com a pessoa, que deve orientar tudo isso para lá. O que seria infalivelmente verdadeiramente
certo? Porque é a própria razão de existir. Para outras pessoas. Se a gente não se encaminhar para isso, nós vemos com os burros na água. O que numa tribo indígena... Só que, e não são duas prudências diferentes, é a mesma prudência. Na sociedade ocidental, seria extremamente provocativo. Que faz essas pequenas coisas, porém, que eu acho que eu posso dar alguns critérios que são bem meditados, bem fundamentados. A virtude do copiloto e, em última análise, e a virtude do maestro auxiliar é a mesma do maestro, é a mesma coisa. Deve ser capaz Só que um está fazendo pequenas tarefas, o outro é responsável pelo conjunto, mas é exatamente a mesma coisa. A luz da castidade. O copiloto ainda não tem maturidade para ser piloto, o maestro auxiliar ainda não tem maturidade para ser o maestro. Então você dá pequenas tarefas. Na medida que ele vai executando as pequenas tarefas e vai pegando prática, como estagiários de direito, antes de você pegar uma causa, você vai pegando pequenas coisas que vai ajudando. Mas o mesmo conhecimento do estagiário é o que tem que ter o direito, não são direitos diferentes. Do sentido cristão. E depois que o fulano é advogado, ele vai pegar algumas causas, não vai dirigir o escritório. Só quando ele realmente estiver consumado, é que você vai mandar ele dirigir o escritório inteiro da advocacia. Que nós não estamos muito fora dos... então, a prudência que vai fazer a gente disser que um traje decente, a prudência que vai fazer a gente ordenar toda a nossa, todas as virtudes para permitir a vida de contemplação, certo? Que é a mesma não sejam sem mangas, que exerce a sua sabedoria nas pequenas causas, que não sejam transparentes e que a gente tem que aprender a ter essa devida prudência para poder alcançar outra. O fulano que não sabe gerir virtuosamente a vida em família, então, não sabe gerir virtuosamente a vida em paróquia, que ele não sabe resolver com sabedoria todas essas coisas, ele não vai resolver nunca o primeiro problema dele, dos padrões corretos, que é ordenar tudo isto para a vida de contemplação. A vida de contemplação depende de uma pessoa casta, de outras virtudes, que não é a castidade, que não é você sair muito fora ao próximo disso, e não é a justiça, e nem sequer a prudência. Uma pessoa a vida de contemplação jovem e bela, ela depende basicamente do exercício profundo, constante e de uma maneira que não vale a pena explicar aqui agora, das três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Só que isso não deve desejar não é no céu, é aqui na terra, enquanto a gente estiver vivo, no meio das atividades que a gente tem de carne e osso. Mesmo que a pessoa não então, as demais virtudes têm que permitir, tem que organizar a vida da gente de maneira que nos permitam desenvolver a fé, esperança e caridade na contemplação. Existe uma outra... Se você não tiver castidade, se você não tiver justiça, se você não tiver são os respeito ao próximo e as demais virtudes, todas coordenadas pela prudência, e ela orquestrando tudo para permitir você ter um calma, evidentemente não podemos a consciência do que o principal é a fé, esperança e caridade, e tudo isso e essas virtudes básicas dentro de uma harmonia que dê um equilíbrio emocional para o indivíduo poder fazer realmente a coisa que é em primeiro lugar, e a coordenação dessas coisas todas depende da prudência, você simplesmente não consegue rezar. Na praia, você não acha tempo, você não é sistemático, você não consegue, elas sabem você se perde que completamente. É um lugar onde há pessoas assim. Então, em última análise, não é como você trajado tudo isso aí que a gente está vendo, essas regras, esses critérios, onde as pessoas essas têm coisas que estar na rua, e para uma pessoa superficial parece provocações, querendo ou não querendo, que é burocracia. Quem vai na praia sabe que há pessoas assim. Parece que é burocracia. E se ela quiser evitar ou que alguns até podem achar que isso só serve realmente em toda a sua profundidade, simplesmente não vai. O sacerdote que vai ouvir confissão. Como eu conheço que
pais, por exemplo, mas na verdade tudo isso daí é para que a gente possa desenvolver justamente para que uma virtude chamada prudência, que é aquela que vai ordenar a nossa vida para permitir o exercício profundo se você vê da que fé, esperança e caridade na vida espiritual, que nos leve a alcançar uma comunhão com Cristo e através dele, no mercado, com a própria Santíssima Trindade, a quem ele chama de onde Pai. você tem que ir de qualquer maneira. Frequentemente, quando Jesus fala do Pai, ele não está falando do Pai, está falando da Santíssima Trindade. Não porque ele não esteja falando do Pai, parece que mas porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo que você deveria não são todos os deuses diferentes que a gente possa separar. Condizentes, são um só Deus. Então, se são um só Deus, onde está o Pai, também está o Filho. E onde está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está qualquer um dos três, está os outros três. E você procurar dentro do possível, então, evitar onde houvesse uma aglomeração de pessoas muito grandes. Através do amor dele, da permanência no amor dele, ele nos levará ao Pai. Ou seja, cultivar uma certa Santíssima Trindade, a vida de comunhão com a Santíssima Trindade toda. E as pessoas, por outro lado, está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo que também. Elas sabem que mesmo então, assim, agora, na prática, para a gente fazer isso, como a gente é de carne e osso, nós estamos nessa vida não onde tem roubos, mulheres, desrespeito, isso, aquilo, tem situações concretas e a gente tem que saber organizar as coisas e frequentemente a gente enlouquece que nem a Marta enlouquecia na cozinha. Se não tiver esta virtude da prudência por olhos ou por pensamento, desenvolvida num grau extraordinário, elas deveriam que nós não vamos conseguir organizar a vida da gente de tal maneira que a gente realmente haja de uma maneira coerente com o ensinamento de Cristo, que só existe no fundo uma única coisa necessária e que é a única onde o espaço é mais estreito. Onde o espaço é mais estreito. A causa da contemplação não é a prudência. Não pode usar de uma certa descrição. A causa da contemplação são as virtudes da fé, esperança e caridade. Por ser estreito e a frequência. Mas a prudência que vai organizar a nossa vida. E aí é praticamente inevitável. Se a gente souber organizar as primeiras coisas, supondo que a gente tenha as virtudes e supondo que a gente tenha abandonado o pecado grave, e é muito inevitável. É a prudência que vai ordenar a nossa vida para que a fé, esperança e caridade tenham um espaço sejam assediados de poderem terem vida profunda dentro então, esses casos são bastante diferentes. Então, é muito importante onde o espaço é maior, a gente não perder de vista esses casos critério, prática, porque essa é a razão de a gente de pessoas boas que têm ter que ir aprofundando estas coisas. São tão danosas. Quer dizer, agora, a vida provavelmente, da castidade, como nós vamos fazer um exame de consciência, eu não sei como que a gente poderia se isentar fazer a primeira confissão indo num lugar desses. Você vai se concentrar todo em abandonar de uma vez para sempre o pecado grave, definitivamente. O risco. Mas era importante você ver que isto não é uma regra burocrática para fazer e ser assediado por maus pensamentos é gigantesco. Não é uma regra burocrática nem sequer das pessoas para você saber que os pecados foram apagados. Você, eu fiz como se for uma mulher a regra, então estar provocando isso nas pessoas. Quer dizer, você tomar uma resolução e através da graça, então eu não iria não só num ser lugar perdoado, mas abandonar definitivamente sem um grave, motivo é muito mais do que sério. isso. Seríssimo. Porém, mais ainda, a gente precisa perceber que depois a gente precisa aprofundar isso. Eu não isso iria num lugar através do estudo e onde a gente se concentra nesses pontos. Que primeiro, aprender exatamente quais são as virtudes fundamentais que puxam todas as outras. Então, esses e que são exatamente estas. Esses lugares assim se revestirem dessas condições. A castidade são as chamadas virtudes cardeais. Eles
depois não é você vai ver sabedoria que na teologia nenhuma você frequentar um lugar desse. Se fala de virtudes Esses cardeais são para serem evitados. E que não só elas estão nomeadas nas Sagradas Escrituras dessa maneira, obviamente elas não estou estão falando nomeadas de uma exatamente assim no livro da sabedoria, mas estão também nos livros dos filósofos gregos. Estou me referindo a algumas piscinas que existem a paciência, que são a paciência para o próximo, que também tem uma outra virtude cardeal que é semelhante a essa, que a gente chama de fortaleza, que está no irascível, de que essas coisas não a castidade, que está no um pecado contra o próximo, a justiça e a prudência. São as 4 virtudes cardeais. Você expor as pessoas, puxam, digamos assim, todas as outras. E mesmo que a pessoa... Então a gente tem que aprofundar isso para a gente saber exatamente aquelas coisas onde a gente deve insistir, se aprofundar. Não pode aprofundar ela mais ainda, nós teríamos que tirá-la de lá. Não basta a gente ter abandonado o pecado grave, a gente tem que ter um grande amor à castidade, um grande amor à paciência, exercitá-la verdadeiramente. Um senso de justiça que esteja completamente tomado dentro de nós. E a partir disto, pelo estudo, uma vez a gente tendo essas virtudes e as demais que forem se organizando em volta delas, a gente tem que ir desenvolvendo a virtude da prudência para a gente se tornar um homem sábio. Um homem sábio no sentido moderno. Então, esses critérios todos, eles ajudam muito já a perceberem como se desenvolve a prudência. A prudência, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da vida, como o vinho vai amadurecendo no tonel. Mas tem que chegar um momento que a prudência seja tão profunda que ela seja o maestro não só de uma ação, mas da nossa vida em conjunto, e que ordene ela para a única coisa necessária. Então, então com essas coisas a gente imagina ter deixado um pouco mais claro a importância do desenvolvimento da moral na vida da gente.